Instagram. Muito bem. Neste momento eu quero passar o microfone ao presbítero Marco, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Graças a Deus, uma vez mais, me saúdo com a paz do Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando a todos os nossos amados ouvintes. Quero agradecer ao convite, que Deus possa continuar abençoando o pastor Jorge nesta obra. Amados irmãos, eu gostaria de meditar na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, no versículo 5, que diz-nos assim: que mediante a fé sois guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Nisto grandemente vos alegrais, ainda que agora importa que por pouco tempo estejais contristados por algumas tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro, ele escreve aos irmãos em um momento de perseguição, nesta carta universal, em que a igreja na época enfrentava, e sempre surgia aquela questão entre o povo de Deus: se somos salvos, se o nosso Deus é um Deus misericordioso, se nosso Deus é um Deus bondoso, se temos a sua presença, por que é que o justo enfrenta tribulação? Por que é que o justo enfrenta lutas, adversidades, se o nosso Deus estaria conosco em todos os momentos em nossa vida? Então, muitas das vezes, em um evangelho barato que é vendido por aí, é ensinado que aquele que aceita Cristo, que aquele que resolve servir a Deus, ele não enfrentará adversidades em sua vida. Ele só encontrará bonança, paz e tranquilidade. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Pedro, ele usa uma linguagem de um ourive, quando ele pegava o ouro, e para purificar esse material, esse minério, ele o colocava no fogo em alta temperatura. Então toda a impureza que tinha no ouro, ao ouro ser derretido, era tirada e o ouro era purificado. Ele usa essa linguagem para se referir também à nossa fé. Então nós que servimos a Deus, nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nesta vida, enquanto nós estivermos nesta terra, irmãos, iremos passar por adversidades, iremos passar por lutas, e em muitos dos casos nós seremos provados. Mas o próprio texto nos diz que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Então, o fato da nossa fé ser provada resulta para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Deus nos prova para nos aperfeiçoar, e há um valor muito grande em o justo ser provado, para purificar a sua vida, a sua consciência com Deus.
Então, observando o que Mateus escreve no evangelho que traz o seu nome, ele apresenta ali, quando Jesus Cristo nasce, surge aquela dúvida no coração de José, aquele homem que Deus escolheu para cuidar do seu filho na terra. E a gente sempre se pergunta por que o anjo não veio antes e comunicou para José que Maria estaria grávida do Espírito Santo, que ele viria sobre ela e iria gerar no ventre dela o seu amado filho Jesus. Mas foi somente depois que Maria já se encontrava grávida que o anjo veio e revelou para José que ele não deveria temer em recebê-la, que ele não deveria deixá-la, porque ela não havia traído ele. Na verdade, o que estava sobre ela provinha do Senhor. E a Bíblia diz: e eis José, sendo justo, intentou deixá-la secretamente. Então, para se revelar o caráter de José, foi que Deus permitiu a prova. Porque o texto diz que Deus escolhe Maria porque ela havia achado graça diante do Senhor, mas não tinha nenhuma referência ao porquê que Deus havia escolhido José também para cuidar do seu filho na terra. E justamente nesse evento, nesse momento de prova, de dúvida, que cai sobre o coração dele, que se revela o seu caráter justo. Foi somente quando ele tentou deixá-la secretamente para que ela não sofresse nenhum dano, foi que o anjo veio para ele e se revelou o caráter de José. Ou seja, sua fé foi provada no fogo em situações que acontecem sobre a nossa vida. Então a palavra de Deus para você nesta tarde é isto. Se você enfrenta a luta neste momento, se você está enfrentando uma prova, uma adversidade, e aparentemente você não vê sentido para isso, saiba que a prova da sua fé é preciosa para Deus. E saiba que esta prova não vai durar por muito tempo. O texto diz aqui: por um breve momento de tempo a prova vem e ela termina. A prova serve para aperfeiçoamento dos santos. E o apóstolo Tiago, ele escrevendo, ele nos diz aqui na sua carta, no capítulo 1, versículo 2, a razão, o motivo. Então a gente se pergunta o porquê da prova, qual a razão disso, porque passamos por adversidades aqui. Dentre tantos motivos, aqui está, capítulo 1, versículo 2, Tiago nos diz assim: meus amados irmãos, tendes grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. Então a nossa fé, a provação da nossa fé, ela produz em nós paciência. E o apóstolo Paulo escrevendo diz que a paciência produz esperança. Então, irmãos, a prova da nossa fé serve para nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. O versículo 4 diz: para nos tornar perfeitos e completos. Então, a linguagem do fogo que é usada ali é para purificar. Então, adversidades que vêm, provações que vêm, que se abatem sobre a nossa vida, serve para nos purificar, nos aperfeiçoar. Certo é que a prova vem, mas ela passa. É quando o cristão se encontra no deserto, como Agar. Aparentemente, ela pensou que ali seria o fim da sua vida, que ali seria o fim do seu filho. Por isso ela se distanciou dele, mas foi no deserto que Deus proveu uma saída para ela. O anjo diz: levanta o olho e vê, ali está a água, ali está o escape, ali está a salvação. Então nós não somos, irmãos, livres da prova, nós somos livres na prova.
É o que nos diz no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 13, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados literalmente dentro de uma fornalha de fogo, pelo fato de não negarem o Senhor, pelo fato de não adorar imagem de escultura. Eles foram jogados literalmente numa fornalha de fogo ardente. E quando foram chamados e questionados o motivo, eles dizem aqui, em Daniel capítulo 3, versículo 16, diz-nos assim: e eles responderam ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, ele nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha ardente e da tua mão. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então eles já sabiam, já criam nesta promessa, ao que foi profetizado no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, eles eram cientes desta promessa, de que o Senhor os livraria no momento de angústia, no momento de adversidades, na hora da aprovação. Isaías 43, versículo 2, diz-nos assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Observando aqui, o profeta não diz se passares. Não é uma possibilidade, irmãos. Nós que servimos a Deus, nós estamos na contramão do sistema do mundo. O próprio Senhor Jesus nos disse que nós seremos perseguidos, mas ele venceu o mundo. E pelo seu sangue nós também alcançaremos a vitória. Então o crente, em algum momento da sua vida, ele irá passar por esta prova. Em algum momento da sua caminhada, ele irá se debater com adversidades. Mas quando este dia chegar, quando esse momento chegar sobre a sua vida, leia o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6. Você vai precisar da armadura de Deus para resistir o dia mau. Quando esse momento se abater sobre a sua vida, tenha certeza e convicção que o Senhor estará contigo. Deus não irá te desamparar. O Senhor estará com as mãos estendidas sobre você, porque a prova da sua fé é preciosa para Deus. Diz-nos assim, Efésios 6:11, versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, nós temos ferramentas para resistir no momento das adversidades. O Senhor nos deu um arsenal em que podemos usar no momento de angústia, no momento de adversidades. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos bom ânimo. O escritor aos Hebreus, escrevendo aos irmãos que estavam passando por provações e perseguições pelo Império Romano na época, e muitos estavam sendo tentados a voltar à prática da antiga religião do judaísmo, porque o cristianismo era perseguido pelo Império, mas o judaísmo era aceito. E muitos irmãos estavam com a tendência de voltar para trás, a obedecer a lei que Moisés havia descrito, as leis cerimoniais,
negando o sacrifício de Cristo, e o escritor aos Hebreus escreve aos irmãos, lá no que ele diz no capítulo 11, um exemplo de muitos irmãos, conhecidos como heróis da fé, que foram exemplos no momento de adversidades, que alcançaram uma vitória em Cristo, que por mais que foram provados, a prova teve um propósito. O propósito era aperfeiçoar o justo e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, não importa qual seja a luta, não importa qual seja a adversidade que você enfrenta, quer seja o desemprego, quer seja a enfermidade, quer seja a rejeição, Jesus Cristo está com os braços estendidos para te alcançar. A palavra de Deus para você nesta tarde é essa: tenha bom ânimo, faça como Gideão, não espere, não desista, não olhe para trás. Gideão estava malhando trigo no lagar, às escondidas. Lagar não era o lugar para se malhar trigo, mas ele sabia que se esperasse o tempo da colheita, os inimigos viriam e irão levar tudo. Então ele foi prudente, ele anteveio o momento. Por isso Deus o escolhe, porque ele não aceita a zona de conforto, ele não aceitou a derrota, ele não aceitou a situação que estava vivendo, porque ele cria que Deus poderia providenciar o sustento para a sua casa, se tão somente ele se levantasse. O que nós vemos em nossos dias é muitas pessoas que aceitam a situação que está, aceita a derrota, aceita uma vida da dependência do vício, aceita uma vida sem alegria, mas não há por que aceitar esta vida, porque Jesus tem uma porta de escape para você nesta tarde. Basta tão somente você crer na sua palavra, confessá-lo como Senhor e Salvador. Não importa qual seja a prova, qual seja a luta, qual seja a adversidade, o Senhor tem um propósito nos momentos de luta e adversidade que nós enfrentamos. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados dentro daquela fornalha. Aparentemente, para muitos, seria o fim da vida deles, mas o Senhor os guardou dentro daquela fornalha. Quando saíram, o nome de Deus foi glorificado. O rei fez uma lei que todos deveriam honrar e adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então esta prova resultará na tua vida perfeição, e também muitos irão olhar para você, irão glorificar a Deus pela obra que o Senhor realizará na tua vida. Tão somente tenha bom ânimo, não desista, não olhe para trás. Nós vemos no livro de Reis, no capítulo 19, que após um momento de luta, de embate espiritual, Elias resolve fugir de Jezabel. Elias não percebeu que Jezabel, na verdade, estava com medo dele, porque se ela tivesse decidido matar a vida dele, ela já teria ido ao encontro com o exército. Mas observe que ela manda alguém avisar, manda fazer uma ameaça. É desta forma que o diabo trabalha. A Bíblia diz que ele é como um leão ao nosso derredor, nos ameaçando, oferecendo pratos, jogando setas. E se nós não vigiarmos, nós daremos ouvido às ameaças do diabo. Mas lembre-se, maior é quem está conosco. Jesus nos fez uma promessa, nos dizendo que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Então, creia nesta palavra. Deus tem uma porta de escape para a sua vida. Se você se encontra no momento de prova, neste momento, saiba que esse tempo irá passar e a glória do Senhor irá repousar sobre a sua vida. Eu agradeço assim a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E aí, ferida de volta na garganta, veja o que essa doutora falou.
Tem? Pareceu que os vai falar, publicidade. A live ainda tá acontecendo. Na hora, né, pastor? Na hora, né? Tá na hora, certo? Eita. Sabe o que ele vai estar gravando? Esse lugar? Gaio. A mensagem foi eu vou editar ela. Show? A mensagem foi eu vou editar ela. Se o senhor puder enviar pra mim depois? Então eu te envio, Tchau. Em cima. Encerrar agora.